Salve galera, sejam todos bem-vindos ao Cas Basquete. Como vocês sabem, mano, aqui o basquete não para, né? E 19.250 pessoas estiveram presentes no Target Center para prestigiarem este grande jogo que foi decidido mais uma vez em um pequeno detalhe que lá na frente eu vou explicar. Mas antes, eu quero agradecer aqui ao pessoal que está prestigiando o canal, ao pessoal que está chegando agora, ao pessoal que está curtindo, que está comentando, né? Agradeço imenso de coração por prestigiarem o canal, por me darem uma força, por me motivarem aqui nesta plataforma. Muito obrigado mesmo. Todas essas vossas contribuições são de grande importância para mim, né? E são as razões que me fazem seguir em frente também, né? São pessoas como vocês que me fazem seguir em frente. Então, muito obrigado, pessoal. E estamos juntos, né? Estamos juntos nessa e vamos mais para uma análise, né? É um jogo muito importante, né? Que decidiu uma margem bastante decisiva para o OKC. OKC que agora está a uma mão, né? A um jogo para passar para a fase final, né? Que é uma final que já não vai faz muito tempo mesmo. A última final que estiveram presentes, né, o OKC foi quando perdeu com aquele Miami Heat do Dwyane Wade e LeBron James. Então, estão muito perto desta final. Pessoal, foi um jogo que começou muito equilibrado mesmo. Já nos primeiros 5 minutos já houve duas trocas de liderança, né? Duas mudanças de liderança no jogo. Lembrando que o jogo sofreu 6 mudanças de liderança, né? Ora o OKC na frente, ora o Wolves na frente. O jogo ficou também 2 vezes empatado. Ok. O jogo, no princípio, centralizou-se pelo Shai. O Shai começou letal. Shai começou nervoso. Nunca vi o Shai jogando desse jeito. E olha que ele falou. Ele já havia alertado, né? Na entrevista, o cara já falou que o jogo 3, na qual havíamos perdido por 42 pontos de diferença, que foi uma grande surra que levaram, né, contra o Wolves, nós vamos mostrar, inclusive eu, né, e o meu pessoal, né, vamos mostrar que aquele jogo foi algo fora da curva. Vamos mostrar que foi um evento do acaso, não é algo rotineiro, não vai se tornar rotina, né? E realmente ele mostrou, respondeu na quadra e fez isso. O Shai, no primeiro período, já estava com mais de 13 pontos. Shai e o Jalen Williams já estavam com mais de 13 pontos no primeiro período. Os dois, já no segundo período, estavam combinando para mais de 20 pontos. E eles foram no intervalo combinado com 36 pontos. Shai com 21 pontos no intervalo e Jalen Williams com 15 pontos. Enquanto a dupla Julius Randle e Anthony Edwards, o Ant-Man, pararam no tempo. Pararam no tempo, mano. A dupla só somou 9 pontos. 5 pontos para o Ant-Man e 4 pontos para o Julius Randle. Por um triz, Julius Randle iria repetir a primazia que fez ou foi capaz de fazer, no jogo 2, que fez 4 pontos. Estava próximo disso. Não, olha, Julius Randle, sinceramente, o cara deixou na mão o Wolves. Para mim, o Wolves perdeu o jogo em 2 detalhes principais. Turnovers, que está se tornando um erro corriqueiro. Foram 21 turnovers do Wolves no jogo todo. E 14 turnovers do OKC. Por sinal, o OKC fez um dos piores jogos em termos de turnovers.
O OKC dificilmente faz mais de 10 turnovers no jogo. E se chega a 10 já é muito. Mas o OKC fez 14 turnovers e mesmo assim não aproveitaram. Os caras conseguiram se superar com 21 turnovers. E no princípio estavam cometendo muitos erros defensivos, né? Tipo, eles estavam cedendo muitos rebotes ofensivos para o OKC. Essa dupla não conseguiu performar. Primeiro é que o Julius Randle é um jogador muito aleatório. É um jogador que não dá para confiar de jeito nenhum. E estou acreditando, já estou começando a acreditar que os críticos estavam com muita razão, né? Nessa troca que fez entre Cat Towns e Julius Randle, né? Enfim, no terceiro período foi o primeiro bom aproveitamento de todo o jogo do Wolves, né? O Wolves venceu, inclusive, o terceiro período por 3 pontos de diferença. Já no quarto período, também foi por 3 pontos de diferença. 41 pontos para o Wolves e 38 pontos para o Thunder. Somando os dois, foram 6 pontos, né, a mais, fruto dos dois períodos. Mas o Thunder venceu mas não muito pela eficiência em si do coletivo, né? Porque eu acho que dependeu muito do Shai, né? Dependeu muito, mas muito do Shai. Shai que saiu com 40 pontos, 10 assistências e 9 rebotes. Quase um triplo-duplo, né? Dependeu muito do Shai. Shai estava muito bom, estava muito certeiro. Nossa, aquele mid-range dele é difícil de bloquear, sabe? E quando cai de uma forma muito limpa. E ele estava muito, mas muito assertivo no jogo, né? O cara decidiu o jogo também, né? Mas para mim, quem realmente decidiu mesmo o jogo foi o Julius Randle contra o seu time, né? Até o Rudy Gobert conseguiu fazer 13 pontos, que já é uma raridade nessas séries de playoffs, né? Até o Rudy Gobert estava conseguindo se safar, mas o Julius Randle não. Enfim, o que está acontecendo na cabeça desse cara? Será que esse cara tem a pressão mesmo psicológica de chegar na quadra, chamar a responsa? Olha o Catão aí no jogo passado. O cara passou 4 pontos só durante os 3 primeiros períodos, mas já no último quarto o cara marcou 20 pontos. Então, o cara é esse tipo de jogador que uma franquia que quer vencer precisa. Eu acho que o Wolves está com esse problema ali. O Rudy Gobert e o Julius Randle estão sendo um peso para baixo, não para cima, sabe? Em vez de puxar a equipe para cima, estão puxando a equipe para baixo. Enfim, o mercado de trocas vai começar, né, daqui a pouco, assim que terminar os playoffs, e vamos ver o que, é que vai dar, né? Enfim, pronto, vamos voltar para o jogo, né? E vamos pensar mais em algumas estatísticas aqui, sabe? É o seguinte, vamos olhar o porquê que o Anthony Edwards, que teve uma performance muito boa no jogo passado, marcou 30 pontos, e por que ele só marcou 5 pontos 13 pontos, na verdade. 5 foi na primeira metade, primeiro e segundo período, né? E já, no geral, marcou somente 15 pontos, né? Esses 15 pontos, tem uma desculpa pro cara, né? O cara é o franchise player, é o jogador que controla a bola, que movimenta a bola, que penetra, né? Que fura a marcação, que bate de frente, que chuta de três. Ele faz tudo praticamente, né? Defende também. É o seguinte, ele estava sendo marcado por 5 defensores diferentes. Ora, era o Caruso. Quando não dava o Caruso, aparecia o Lu Dort, que também é um baita defensor. Quando não aparecia o Lu Dort, era o Chet. Quando o cara conseguia passar por todos esses dois, aí vinha o quê? O Chet lá, ó, com aquela mãozona, né? Tentando bloquear o cara, próximo do garrafão. Aí ele era obrigado a fazer o quê? Era obrigado a olhar pelos lados, né? Ou para trás. E aí ele fazia o passe ou para o DiVincenzo, para chutar um de 3, ou para o Nickel Alexander Walker, ou ainda para o McDaniels, né?
Enfim, quem estava aí no perímetro próximo, o cara passava a bola para se livrar da marcação e o cara que está lá no wide open chutar de 3, né? Fazia isso. E além do Chet, também tinha o Case Wallace, que fazia a dobra, que fechava muito bem um garrafão. E por último tinha o Shai. Era só isso. 5 marcadores diferentes. Essa foi uma estratégia muito boa que o técnico do Thunder desenhou, né? Que alterou aí. Esse foi um dos grandes acertos do jogo e bloqueou, anulou praticamente a maior parte das investidas do Ant-Man. Por isso é que ele saiu com 15 pontos só. E 15 pontos saiu barato. Deveria sair com menos, sabe? Enfim, vamos olhar também para as estatísticas do jogo, né? Quem foram os líderes do jogo neste momento, né? Bom, os líderes do jogo, em termos de pontuação, foi o Shai, 40 pontos, uma atuação absurda, digna de MVP, mais uma vez provou em campo, né? Depois tem o primo dele, né? Está sendo um jogo entre os dois, né? O primo do Shai, que é o Nickel Alexander Walker. São primos, sempre conviveram juntos, né? Sempre estiveram juntos, a carreira deles está muito ligada, né? Tanto no college até a chegada na NBA. Então, esse primo dele, o Nickel Alexander Walker, terminou incrivelmente a partida com 23 pontos. Foi a maior pontuação da equipe do Wolves, que devia ser de quem? Do Ant-Man e do Julius Randle, no mínimo, né? É o mínimo que podiam fazer. E em termos de rebotes, novamente Shai. 9 rebotes para o Shai e 9 rebotes para o Gobert, né? E em termos de bloqueios, nós temos 3 bloqueios para o Chet. Um desses bloqueios foi lá bem no final, quem lembra? Bem lá no final, por cima do McDaniels, que foi um baita bloqueio e definiu também um jogo, porque o jogo estava quase... o Wolves estava quase a empatar, e esse bloqueio foi fundamental do Chet lá no final, né? Bem lá no final. Foi 3 bloqueios do Chet e um bloqueio do Mike Conley. Olha, o Mike Conley ia dar bloqueio. É incrível, né? Devia ser o trabalho do Gobert, né? Enfim, o que o Gobert está fazendo lá na quadra mesmo, né? Enfim, o cara está muito perdido, né, nessa série. E em termos de assistências, o Nickel Alexander Walker terminou o jogo com 6 assistências e o Shai, novamente, incansável em todo lado da quadra, né? Com 10 assistências, quase um triplo-duplo, 40 pontos, 10 rebotes, 40 pontos, 9 rebotes, né? E 10 assistências. Só isso. Enfim, terminou cestinha da partida, né? Também temos que olhar em outros detalhes, como percentagem de arremessos de quadra, percentagens de arremessos de 3 pontos. Percentagem de arremessos de quadra, o Wolves teve melhor percentagem, de 51% de arremessos de quadra. E o Thunder teve 50% de arremessos de quadra, né? Olha, o Wolves teve melhor percentagem, 51-50. Percentagem de arremesso de 3 pontos. Wolves, 43. E o Thunder também 43, né? Então, estavam muito próximos, né? Os dois estavam com a mão quente. O Nickel Alexander Walker e o Donte DiVincenzo estavam marcando algumas bolinhas de 3 muito boas, assim, né? E do outro lado tinha o Jalen Williams, tinha o Caruso também, e tem o Cason Wallace, que estava marcando também algumas bolas de 3. Não vamos esquecer do Chet. Chet estava com uma confiança absurda, estava com uma confiança lá em cima. O cara chutava a bola e a bola caía de 3, né? Também estava muito bem a bola de 3. Agora, temos os pontos de lance livre, né? Os pontos de lance livres foram praticamente favoráveis também para o Wolves. O Wolves também teve maior pontos de lance livre. Foi isso mesmo, maior pontos de lance livre. E pontos de segunda chance também foi favorável, né? Em pontos de segunda chance. Ou seja, em todas as estatísticas, o Wolves foi superior ao Thunder. Por isso é que eu digo que o Wolves perdeu no detalhe, que foram 21 turnovers
e a omissão, a ausência no jogo, em termos de contribuição, né, mais uma vez do senhor Julius Randle, que foi, mais uma vez, enfim, aleatório, inconsistente. Esse é o termo mais adequado para ele. Julius Randle é um jogador muito inconsistente e penalizou a sua equipe, porque se ele pelo menos contribuísse, nem que fosse por 10 pontos, já faria muita diferença, porque o jogo terminou com uma diferença de 2 pontos para o Wolves. O Wolves estava aqui, ó. O Wolves estava bem, mas bem aqui de conseguir a vitória e igualar a série. Agora a série vai para Oklahoma com uma desvantagem de 3-1 e vai ser extremamente complicado. Porque a estatística, embora não podemos confiar muito na estatística, mas as estatísticas dizem muito, né? Embora as estatísticas apontam para que o OKC, quando abre 2-0, o OKC, quando abre 2-0, repito, nunca perdeu. Não é agora que o OKC vai furar essa estatística, né? Enfim, convenhamos também, né? Enfim, pessoal, muito obrigado, né? Chegamos ao final de um vídeo, muito obrigado. Agradeço imenso. Não se esqueçam de curtir, não se esqueçam de comentar, é muito importante para mim, né? Muito, mas muito importante para mim. Não se esqueçam de compartilhar esse conteúdo com o pessoal que curte de basquete, com aquele parça, né? E não só, né? Agradeço imenso pelo apoio, né? Pelo carinho, pela motivação. E tamo junto, mano. É isso aí. O basquete não pode parar. Não pode parar. Então, até o próximo vídeo.